Bom, vamos lá, pessoal. Nessa última parte do vídeo, eu vou falar um pouco sobre os resultados da Tupi, os resultados que ela apresentou sobre o quarto trimestre de 2019. Ela apresentou os resultados em março. Aqui nos primeiros slides, ela já mostra os destaques financeiros do ano de 2019. Ela teve uma receita de 5,2 bilhões, lembrando que a gente está falando aí de uma empresa de pouco mais de 2 bilhões de valor de mercado, então uma receita bem expressiva. Ela mostra aqui também que no ano de 2019 ela conseguiu renovar a carteira, ela deu uma reciclada na carteira e aumentou a produção dos produtos de maior valor agregado. O lucro da empresa foi de 278 milhões no ano passado, e mais da metade desse valor ela distribui em forma de dividendos. E realmente é uma companhia que desde 2017 distribui bastante dividendos, é uma das que mais distribui dividendos, com certeza. É claro que agora com a questão da aquisição da TechSeed, isso não vai mais acontecer não nessas proporções, né? Até porque ela, com a questão do coronavírus e da interrupção de várias plantas, tanto aqui quanto lá no México, é até prudente que ela não distribua esse dividendo e retenha em caixa, né? Para deixar uma estrutura de capital mais robusta para enfrentar qualquer problema que possa ter aí pela frente. Aqui um pouco do volume de vendas, a gente vê que ela deu uma diminuída, mesmo em relação ao mesmo período do ano passado. Na parte de baixo a gente mostra aqui que realmente a parte do mercado externo é bem representativa. 84% do volume da receita dela vem do mercado externo e só 16% do mercado interno. Tiveram queda nos dois mercados, mas mais acentuada no mercado interno. Aqui é um pouco que a gente falou também na primeira parte dos vídeos, que a parte mais relevante da receita da Tupi acaba vindo dos países da América do Norte. Em segundo lugar, vem dos países latino-americanos e em terceiro, a Europa. Aqui também sobre as aplicações, que realmente a parte de veículos comerciais é muito importante, predomina sobre qualquer um dos outros, e 80,5% vem desse segmento de vendas. Aqui é um pouquinho da parte de transporte, infraestrutura e agrícola, do mercado interno, em relação ao mercado externo também. A gente vê aqui, ó, essa pizza mostra a fatia da receita de cada segmento. A gente pode ver que aqui todos os segmentos são bem mais representativos no mercado externo do que no mercado interno. A gente vê aqui que o off-road, que lá em cima é bastante representativo na receita, é 80,5% dos veículos comerciais off-road, que no mercado interno é 9,1% e 1,2%. No mercado externo é bem maior, 15,7% para os comerciais médios e pesados e 20% para os off-roads. Embora aqui no comercial médios e pesados do mercado externo tenha dado um leve aumento aqui, todos os outros segmentos do mercado externo, como também todos os segmentos do mercado interno, tiveram uma queda, e uma queda bem relevante no mercado interno, tanto do off-road, com 52% de queda em relação ao mesmo período do ano passado, quanto do carro de passeio aqui no mercado interno, que caiu mais de 25% em relação ao mesmo período. Se a gente olhar aqui na parte de custo, a gente vê que os custos relacionados aos produtos vendidos da Tupi, quase que a totalidade desses custos vem de matéria-prima, com 50%, e a mão de obra, que é 26%. E a gente consegue ver aqui do lado que esse custo, que é bastante relevante, de 50% aqui de matéria-prima, teve uma redução significativa de quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado, embora a mão de obra e os materiais de manutenção tenham ficado praticamente estáveis. Aqui também é interessante mostrar que essas quedas
mesmo com a receita caindo, mostra que o operacional da empresa está sendo mais produtiva, ela tem uma produtividade melhor, e o que ajuda a aumentar a margem bruta da companhia, mesmo com a receita caindo. A gente passa agora para a parte aqui de baixo da estrutura de capital, que eu acho interessante a gente dar uma comentada, é que o caixa da companhia, a maior parte do caixa da companhia, 60%, está em moeda estrangeira e 40% só em moeda nacional. A dívida é quase que a totalidade em moeda estrangeira. A gente vê aqui também uma coisa muito interessante, é que os vencimentos de dívida da companhia só são relevantes a partir de 2024. A gente vê que os rendimentos, tanto dos próximos 12 meses, os vencimentos, aliás, tanto dos próximos 12 meses quanto 21, 22, 23, são bem pouco representativos, o que deixa a companhia com uma estrutura de capital bem sólida. E a gente mostra aqui também que esse múltiplo de dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses, ele está no menor patamar desde que do quarto trimestre de 2017. Então, que ele roda aí, em média 1.4, 1.2, ele está aqui abaixo de 1. Ele fechou o quarto trimestre de 2019 abaixo de 1. Então, ele fechou em 0.91. Agora é legal, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o valuation. Esses aqui são os resultados, né, do que a companhia apresentou. A gente só compilou aqui na planilha. A gente tem aqui a parte demonstrativa de resultados, balanço patrimonial e o fluxo de caixa dos últimos 4 anos, 5 anos. E a gente consegue ver aqui que ela tem um crescimento bem relevante. Então ela sai lá de um lucro operacional de 204 milhões em 2014 e salta para 356 em 2019. A receita dela também dá um salto enorme. Ela sai lá de 2014, uma receita de perto de 3 bilhões, salta para 5 bilhões em 2019. Aqui a gente tem um fluxo de caixa livre, que na verdade é o que nos interessa. É o fluxo de caixa que retorna para o acionista no final do dia. A gente consegue ver aqui que desde 2015, se a gente fizer uma média de 2015 a 2019, a companhia tem em média um fluxo de caixa dos últimos 5 anos de 309 milhões, que é um valor bem representativo para uma companhia de pouco mais de 2 bilhões de valor de mercado. Hoje, o preço que ela está hoje, ela está cotando mais ou menos a 4 vezes o EV/EBITDA dela. O lucro por ação está em quase 2, 1,93. A gente vê aqui também, desde 2014, o crescimento tanto do ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, quanto o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Ambos tiveram um crescimento bem expressivo. Ela sai lá de um ROI de 4,39 para 11,68 em 2019. E um ROIC que em 2014 era de 6%, saltou para quase 10% em 2019. Aqui é um cálculo de Kager, que é o retorno anual composto. Aqui a gente consegue ver que o retorno anual composto dos últimos 6 anos da Tupi apresenta crescimento de todos os itens aqui, tanto receita, quanto EBITDA, EBIT, lucro líquido e fluxo de caixa. Os últimos dois bastante representativos, né? Na casa aí de mais de crescimento anual, que é um crescimento bem acelerado. As margens aqui, a gente pode ver que lá em 2014 ela trabalhava com margem líquida de 2,86% e uma margem operacional de 6,58%. E hoje a margem líquida aumentou bastante, quase dobrou a margem líquida, embora a margem operacional tenha se mantido meio estável. Mas isso é o segmento em que ela está inserida, tem por característica ter realmente as margens mais baixas. Aqui a parte da estrutura de capital, os múltiplos de alavancagem, né? A gente vê, como tinha lá no slide, que ela está com um múltiplo de alavancagem bem baixo aqui. Historicamente baixo, inclusive, para Tupi, que rodava aí uma média de 1,6, está com 0,94.
E o que compõe o valor da companhia no longo prazo? Eu vou mostrar para vocês aqui a parte, uma visão mais pessimista da companhia, que seria o seguinte: eu mostrei para vocês que ela tem um fluxo de caixa livre médio dos últimos 5 anos de 300 milhões. E o que seria o valor da companhia, então? O valor da companhia seria os fluxos de caixa que ela tem, a gente projeta isso para o futuro e traz esses valores, esses fluxos de caixa ao valor presente, para poder saber qual que é o valor da companhia hoje. Então, partindo do princípio que os 5 últimos anos de fluxo de caixa da companhia foram de 300 milhões, e a gente tem uma visão pessimista para a companhia, por causa do coronavírus, independente do que for, você tem uma visão pessimista para a companhia. Então, a gente vai perpetuar que ela tenha perdido metade do fluxo de caixa dela para os próximos anos, para os próximos 10 anos. Então, em vez de 300, a gente está utilizando aqui um fluxo de caixa de 150 milhões, que é a metade da média dos últimos 5 anos. E mesmo assim, a gente pode ver que a companhia, hoje, por mais pessimista que seja, mesmo que tu perpetue um valor, um fluxo de caixa de metade do que ela vinha apresentando, ela está no preço. Mesmo assim, a gente vê que por mais que aconteça, por mais ruim que seja o cenário, a companhia ela tem valor e o valor não é muito mais para baixo de onde ela está. Isso quer dizer que é para vocês comprar a companhia? Não. Isso não quer dizer que é para vocês comprar a empresa, comprar as ações da Tupi. Isso quer dizer que se você gosta da Tupi, se você se interessa, acha que é um negócio que vale a pena investir, que tem uma boa gestão, você gosta da história da Tupi, eu acho que é o momento de você parar e começar a estudar um pouquinho mais sobre a empresa e fazer seu próprio valuation. E para saber se realmente é uma possibilidade de investir numa empresa com um valor bem descontado ou não. É claro que a companhia estava, antes do coronavírus, negociando quase em R$ 30, uns R$ 28. A companhia chegou, as ações da companhia chegaram a ser cotadas aí por R$ 11, alguma coisa por volta disso. Então, é lógico que algum impacto, e eu acredito que o impacto relevante vai acontecer nos lucros da companhia nos próximos, talvez, 6 meses, um ano, 2, mas eu não acho que a companhia vá dividir por 2 o seu fluxo de caixa perpetuamente. Então, nesse cenário pessimista, mesmo no cenário pessimista, a gente está vendo aí um valor intrínseco por ação de 14,36. Espero que vocês consigam estudar melhor a companhia e decidir se é a hora de investir na Tupi ou não. Bom, pessoal, então para finalizar aqui nosso estudo, meu nome é Marco Baldo e eu vou concluir aqui com vocês o nosso estudo sobre a Tupi. E espero que realmente esse estudo tenha feito sentido para vocês que queiram se aprofundar um pouquinho mais sobre a Tupi e o business dela, né? Uma última coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a questão dos dividendos. Muitos investidores, principalmente pessoa física, a Tupi tem atraído essas pessoas por causa dos dividendos que são bastante atraentes nos últimos anos e recorrentes, inclusive. Porém, para os próximos, no curto prazo, aí, 2020, pelo menos 2020 é de certeza, a Tupi, ela certamente com essa aquisição da TechSide e com o problema todo do vírus, né, que vai afetar diretamente o negócio dela, é um dos setores mais afetados por essa crise, ela certamente vai priorizar a alocação eficiente e inteligente de capital. Então, muito provavelmente, o investidor que decidir adquirir Tupi por algum motivo, tem que estar ciente que, pelo menos para 2020, certamente não terá mais os dividendos robustos aí que ela vinha entregando todo ano. Se vocês gostaram desse estudo e
quiserem que a gente faça um estudo igual a esse ou parecido com esse de alguma outra empresa que vocês gostem, por favor deixem nos comentários, comentem lá, deixem vossa sugestão e também siga-nos no Instagram, no perfil, nós temos um perfil no Instagram onde a gente posta todos os dias conteúdo, né, sobre investimento, desde a saída das dívidas até você conseguir ter o dinheiro, né, sobrar o dinheiro e investir você mesmo no seu próprio capital. Bom, era isso e um abraço e até o próximo estudo.